A paz, hoje vamos a continuar com o estudo bíblico e na semana passada tínhamos lido e comentado até o versículo 4. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 17, e agora vamos começar a partir do versículo 5. E vamos nos distribuir os versículos. O 5, a irmã Paula; o 6, a Elda; o 7, a irmã Rebeca; e o 8, eu. E já depois nos distribuímos mais. E vamos a primeiro ler e depois, na segunda volta, vamos fazer perguntas e comentários. Então, começamos. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste e guardaram a tua palavra. Voy. ¿Es el qué? 7. ¿Oito, Iván? 7. Sete. Agora já tem conhecido que tudo quanto me diste provém de ti. Porque les dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Preguntas y comentarios. 5. Aqui neste versículo diz, de Jesus está a falar com o Pai, não é? Como ele está a dizer que ele consumou a obra que Deus lhe deu a fazer. E aqui neste versículo ele está a dizer: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que é um dos versículos, não é, que nos mostra claramente que Jesus é desde sempre, desde o início. Mesmo João, quando começa este capítulo, ele diz que ele é aquele que que já existia antes de outra coisa qualquer, não é? Antes da, da pré-existência, não é? Do E universo. aqui, sim, e aqui realmente Jesus também está a dizer que ah, glorifica-me, porque assim ele largou, não é? A glória que tinha, ele despediu-se de tudo isso e se fez homem e veio aqui à Terra, mas pronto, ele agora está a dizer para que glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pronto, aqui, assim, este versículo realmente é muito bonito porque ele largou toda aquela glória, não é? Que ele agora vai ter novamente quando subir eh, ao céu, mas ele largou tudo isso por causa de nós, não é? Porque ele tinha aquela glória junto de Deus e pronto, que a gente não consegue imaginar como é que é o céu, mas pronto, ele largou tudo isso para nos ver resgatar e para que nós tenhamos a possibilidade de estar com ele na eternidade e é isso que eu entendo aqui, não é? Porque realmente aqui este versículo é forte, não é? Porque Jesus, ninguém pode dizer que ele não existiu, não é? E aqui mostra claramente que ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. E Amém. aqui responde uma coisa que reparamos na semana passada e que perguntaram, né? Por que o Senhor Jesus aqui em cima está a falar dele em terceira pessoa e aqui começou a Hum, falar em primeira pessoa? Uma maneira simples de responder é que aqui ele estava a orar como, como filho do homem que teve essa missão e foi feito homem. E depois começa a falar aqui no 5, mais como Deus mesmo, que aqui diz, não é? Que sempre esteve em companhia do Pai e que são um. Por isso é que fala na primeira pessoa, porque já essa proximidade, essa autoridade e essa divinidade que ela tem.
Y es bonito, ¿no? Porque se ve de uma maneira escrita, não é? Nas próprias palavras do Senhor Jesus, como ele é homem e é Deus ao mesmo tempo, porque, pronto, foi feito homem quando foi encarnado, né? E pronto, é isso. Vamos continuar no versículo 6. Mm, Aquí, pronto, ya dá para ver que está no, primero no final do Evangelio, mas también era quase o fim da vida de Jesus Cristo aqui na Terra. E ele é esta oração que ele faz para, pronto, fala como pai, né? Que já cumpriu o que ele tinha de fazer. Bom, uma parte ainda não estava tudo feito, mas aqui diz, já falei de ti, do teu nome aos homens, aos que estão aqui, pronto, aqui diz, do mundo que me deste. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que eram como a mulher, né, de Samaria, que supostamente não, como os judeus não falavam. Ele fez muita coisa e ele diz que não só ensinou para eles, não só falou. Ele diz que guardam a palavra de Deus. Eram de Deus porque pronto todos são de Deus, mas ele deu uma missão, né, para Jesus e ele cumpriu. Que não é só falar, é o que agora falariam, né? Discipular, não é só um dia convidar e continuar sempre até a pessoa fazer a vontade de Deus. Hum. Muito bem, vamos para o versículo 7. Ok. Agora ya ten conocido que todo cuanto me diste provén de ti. ¿Qué dice en español? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque él está hablando de los suyos, los primeros 12 discípulos, y después todas las congregaciones. O sea, cuando predicaba en el monte, en las casas, en los caminos, en las sinagogas, en el templo de Dios. Él siempre dejó las palabras de vida eterna, dejó mandamientos, dejó su doctrina pura, dejó enseñanzas y dejó todos los testimonios de hechos verdaderos que son prodigios, maravillas, señales, milagros, las sanidades, resucitó muertos y cumplió así todo el Antiguo Testamento, los profetas mayores, profetas menores, toda esa palabra, el anuncio de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, del verdadero, el creador del universo y de que iba a ser también sanador, libertador, todo lo que profetizaban en el Antiguo Testamento los profetas y en los salmos y en los libros históricos, los libros poéticos y en la Torá, en la ley de Dios. Él cumplió todo eso. Y entonces dice, ahora han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, que el Padre que le había dado. Allá al final, el Señor Jesucristo dice que resucita y se les aparece varias veces y que tienen miedo y hasta el Tomás duda y no le creen a María Magdalena, a la otra María, no le creen a Juan, a Pedro. Entonces son incrédulos y son malos. Pero ya cuando se aparece otra vez, ya se había ahorcado Judas, estaban los 11 encerrados por miedo a los romanos y les dice, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Dice, y diciendo esto, sopló y dijo, recibid al Espíritu. Entonces el Señor Jesucristo dejó todo eso, prodigios, maravillas, señales, milagro, muchos bienes, y luego en Hechos de los Apóstoles, Lucas lo dice. Sabemos la fama que se divulgó en todas las regiones y países y ciudades, cómo Dios ungió al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, al Cristo, cómo estuvo haciendo bienes
y curando toda enfermedad a los oprimidos y sanando y libertándose, porque Dios estaba con él. Y bueno, él lo dice aquí en Juan, ya lo vimos, yo y el Padre uno somos. Y también dijo en otro capítulo que leímos, el Padre y yo hasta ahora trabajamos. O sea, Dios no necesita estos universidades, trabajos, oficios, talentos terrenales, pero Dios sigue obrando, así como en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz, y la luz es el Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Juan 8:12. Así, el Señor Jesucristo dio la palabra, dio como Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dio la palabra y dio el conocimiento. En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene, dice, el conocimiento y la inteligencia. Y dice, bienaventurado el varón y también la mujer y la familia, cristianos evangélicos bíblicos, dice que hallan la sabiduría, que la buscan como oro, plata y piedras preciosas. Y compara siempre al Señor Jesucristo en Proverbios con la sabiduría y en Corintios paralelo. Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Y entonces ese conocimiento que nos da, ya lo vimos en primera, segunda de Corintios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios el Padre. Dice, el cual quiere que todos los hombres, continentes, países, naciones, razas, tribus, dialectos, idiomas, en todos los tiempos y séculos, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ya lo vimos también en el otro capítulo, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego él lo reiteraba muchas veces, esta doctrina que les he enseñado, predico, enseño, y con poder del Espíritu Santo, porque lo ungió el Padre. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, libertad a los cautivos, a los quebrantados del corazón, a sanarlos y a consolar a los enlutados. Toda su obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Todo le dijo, esa doctrina viene del Padre. Yo no hablo por mí mismo. Las obras que yo hago, ellas testifican de mí, que el Padre me envió y que Él es el Todopoderoso y que Él es el Hashem y que Él es el Yahvé. Ellos ni siquiera pronunciaban su nombre sagrado. Él es el Shaddai, la fuente de nuestra vida. Él es el Hashem. Él es el Elión, Él es el Eterno. Yo vengo de Él y por eso lo querían apedrear, por eso querían acabar con Él, porque no creían, su corazón seguía de piedra y seguían sordos y seguían mudos. Bueno, hasta ahí. Muito bem, vamos continuar no versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E aqui em resumo, aqui o Senhor Jesus está a falar para o Pai, não é? Como é que tudo que toda a missão que ele tinha aqui na Terra, a maneira como o Senhor Jesus a concluiu, e de que maneira ele glorifica ao Pai, não é? E naturalmente o Pai glorifica o Senhor Jesus, não é? Porque são um. E aqui está a dizer por passos, não é? Eu me manifestei aos homens, em especial aos que me deste, não é? Porque eram teus e tu me deste. E ensinei a palavra e aguardaram. E conheceram tudo o que tu me deste, não é? E que tudo é de ti. Também as palavras, a doutrina que me deste, a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram. E aqui a palavra pistis, não é? Ou seja, creram, confiam e são fiéis. Claro que ele está a orar isto e em breve vai acontecer uma prova ainda mais forte, que até o próprio Senhor Jesus vai dizer, todos vão me abandonar, né? Vou ficar só.
y todos van a fugir como ovelhas sin pastor, ¿no? Mas enfim, até este ponto eles estavam firmes, não é? Só que ia, em poucos minutos, não é? Ia acontecer uma prova maior do que todas as outras que já tiveram, uma prova mesmo maior, porque eles iam ver como o Senhor Jesus ia ser pego, como iam torturar ele, como ele ia morrer, toda essa coisa, não é? E até no momento eles tinham esquecido que o Senhor Jesus anunciou isso muitas vezes. Enfim, vamos para o próximo bloco de versículos. 9 pode ser a Elda, o 10 a irmã Paula e o 11 a irmã Rebeca. Eu vou ler o 12 conforme houver tempo, né? Porque talvez vamos ter de ir para o intervalo depois. Mas vamos começar. 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. 11. Eu já não estou mais no mundo, mas ele está no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me diste, para que sejam así como nós. Amém, aleluia. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Dá vontade de continuar a ler, mas vamos comentar. Y versículo 9, espera ahí, aquí está, 9. Que o Senhor Jesus continua na oração. E agora já não fala do que ele fez ou do sacrifício que ele vai fazer. Bom, neste versículo está a pedir pelos que foram dados para ele, né? Para que sejamos do Pai, para que até bonito pensar que ele não só estava a orar pelos discípulos e apóstolos do tempo que estava ele ali a viver, que estava a orar por nós, como estava a orar para que nós também sejamos de Deus. Uhum. Uhum. Aqui é muito interessante, não é como o Senhor Jesus é muito específico. Ele não está a rogar por todos, ele está a rogar pelos filhos de Deus, ou seja, todos os que o Senhor Jesus, o Pai já escolheu, não é? Aqui é bem interessante, eu não vou dizer que posição é melhor, se os que acreditam muito na predestinação ou os que acreditam totalmente no livre-arbítrio. Porque tem versículos na Bíblia onde menciona no mesmo versículo as duas coisas e confirma as duas coisas. Mas aqui é muito interessante, não é? Como já desde os versículos anteriores comenta como é que estes discípulos já eram do Pai e que foi o Pai que deu para o Senhor Jesus. E aqui começa outra vez a dizer isso, porque são teus. Também isso é muito bonito, não é? Porque tem muitos salmos que falam dessa maneira, não é? Que, como falava o rei Davi, que antes de nascer, ele e o Espírito Santo, ele e Deus, não é? Já tinham esse vínculo. E como é que Deus escolhe as pessoas, não sabemos. O único que sabemos é que ninguém é digno, não é? Porque Deus escolhe os piores para o mundo, Deus escolhe os mais ricos, os mais pobres,
os sábios, os tolos, Deus escolhe ainda os impensáveis, é um mistério. E aqui, mais ou menos, o Senhor Jesus fala disso. Mas é muito bonito, não é? O qual para Deus que tão especial é esta parte. Quando Deus escolhe alguém, bom, ou já escolheu, não é? Há quem diz que já foi, como está escrito em Pedro, né? Desde sempre, né? Quando Deus escolheu alguém que para Deus é especial e guarda eles no próprio nome dele, no nome santo dele, do Pai. E, bom, vamos continuar a ver. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado. Pronto, aqui é tudo aquilo que Deus tem é de Jesus e tudo aquilo que Jesus tem é de Deus, não é? Porque Ele é um só. E a glória, e Ele diz que nisso Ele é glorificado, não é? Porque ele é Deus também, e então Ele tem poder de todas as coisas. Embora Ele tenha dito uma coisa que, assim, quando Ele disse que nós podíamos fazer aquilo que Ele fez na Terra e ainda podíamos fazer mais. E pronto, mas é assim, e é essa glória, não é? Que Ele também quer que nós participamos, que também sejamos junto através dele, através de Jesus, não é? Que nós também possamos viver nessa glória. Pronto, é isso que eu entendo aqui, não é? Não há todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus tem, todas as coisas, Jesus também as tem, e ao contrário. Pois. E se alguém fica, porque as pessoas ficamos na dúvida, não é? De que maneira é glorificado o Senhor Jesus, não é? Se a glória é do Pai. En este facto, né, de que todas as coisas do Pai são do Senhor Jesus e do Senhor Jesus são do Pai e, e eles são um mesmo. Por isso compartilham a glória, por isso glorificar ao Pai é glorificar ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus Pai. Ou seja, é uma interligação, não é? Uhum. É uma maneira Pois também. ele mais à frente vai ter, não é? Quando ele mais para a frente, pronto, a gente ainda, mas quando ele diz para que, como é que é? Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, não é? Porque assim, ele quer essa glória também para nós. Aquilo que eu entendo é que, assim, estarmos também unidos, não é? E é através dele que essa unidade pode haver, não é isso? Pois ele insiste muitas vezes neste evangelho que nós também temos que ser um, assim como o Pai e eles são um, e vamos ver isso Uhum. no versículo 11, que é da irmã Rebeca, vamos ver isso. Desculpa, não me percebi que Ya já estaba estava No, em no, leyendo. baixo. no, Desculpa. no, está bien, está bien. 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam así como nós. Amén, aleluya. Aquí recordemos que el Evangelio según Juan, el Evangelio según Joab, es el Evangelio que habla sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto hombre y perfecto Dios. Y que el Señor Jesucristo aquí revela varias veces a la mujer samaritana por la revelación de estar enfrente del verbo de Dios, del Mesías, del Rey de Reyes, del Salvador del mundo, mismo Dios, le dice, me parece que tú eres profeta. Oye, cuando venga el Cristo, el Mesías, nos revelará todas las cosas y él se revela y le dice, yo soy el que habla contigo. Y en todo estos evangelios según Juan, todo este evangelio, ya vimos en griego todos los yo soy del Señor Jesucristo. Y aquí me llama la atención
que le dice, Padre, ya no estoy en el mundo, pero sí seguía físicamente. Todavía no era el arresto. Están aquí. Los estudiosos dicen que es pasaje paralelo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en el huerto de Getsemaní, huerto de los olivares, monte de los olivares, donde le gustaba estar, y que en la mañana predicaba y enseñaba su doctrina y hacía milagros y sanaba enfermos, y después se retiraba al monte a orar, y había otro monte, no nada más ahí. Pero le está diciendo, Padre, yo ya no estoy en el mundo, más ellos, o sea, los discípulos, la primera iglesia, los seguidores, están en el mundo y yo voy a ti. Ahí el Señor Jesucristo está descubriendo, revelando que el Padre y Él son uno. O sea, yo ya no estoy aquí, estaba con el Padre ya en el reino de los cielos, en espíritu, pero a ellos que se quedan en el mundo, guárdalos en tu nombre, o sea, el nombre de Jehová, el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios tiene poder. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Más adelante él ruega. Estos capítulos de Juan que 15, 16, 17, antes del arresto, cuando ya efectuó la Pascua, cuando ya instituye la sella del pavo y el vino, símbolos de su sangre derramada, su cuerpo traspasado, su sacrificio, toda la obra de salvación, símbolo de todas esas etapas de la obra de salvación, y luego la resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le está diciendo, ya no estoy en el mundo, Padre, todos los que me has dado, todos los que me siguieron, los discípulos, los apóstoles y los demás, la iglesia, guárdalos en tu nombre. Y dice, todos los que me diste, tuyos son, y tú me mandaste esta doctrina, tú me mandaste esta misión, tú me mandaste a ser el Salvador del mundo. Ahora, guárdalos en tu nombre, y le pide para que todos sean uno. Ahí está pidiéndole, rogándole, y ahí se le llama la oración intercesora, como sumo pontífice, sumo sacerdote, como abogado, como defensor, como mediador. Es el único intercesor. Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguém, eu sou el camino, la verdad de la vida. Ninguém viene al Padre sino es por mí. Entonces, ahí él ya está declarando, está revelándose y le está diciendo, ya no estoy en el mundo, o sea, ya estoy contigo, somos uno, el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero bueno, sigo aquí, voy a acabar la obra. Y estaba diciendo, ya la acabé. O sea, él estaba hablando de presente, pasado y futuro porque es eterno. Es eterno. Ya acabé la obra y todavía no había sido crucificado. Estaba en el Getsemaní orando, intercediendo. Y su sudor era como gotas de sangre, que era demasiada tristeza, demasiada angustia, porque él como perfecto Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente, ya sabía el dolor que físicamente y en su alma iba a sufrir. Iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser traicionado y escupido y burlado, apuñatado, le iban a traspasar con una lanza, flagelado, azotado, así le iban a arrancar la piel con esos picos de esos flagelos. Todo el pecado de la humanidad en todos los tiempos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado. Y por eso dice en Apocalipsis, la perfecta adoración en el reino de Dios es hacia el Padre y hacia Él, al que está sentado en el trono y al Cordero. Iba a ser crucificado, iba a ser ya martirizado y molido y todo acribillado. Y él ya estaba en angustia, ya estaba triste. Y aún así, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga. No lo quiero pasar porque sabía el presente, pasado y futuro de todo el universo, de la tierra, de Israel, del mundo, de los países. Él sabía todo lo que iba a suceder. Y aún así está rogando y en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es la oración intercesora.
Y le dice, Padre Santo, siempre está reconociendo. El ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. La oración perfecta es, vosotros pues oraréis así. Les enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siempre, siempre le doy la gloria al Padre. El primer lugar, siempre lo obedeció, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló. Nació en un humilde pesebre, creció como un sencillo carpintero con una familia pobre en recursos, material, dinero, y lavó los pies de sus discípulos. Aquí, un poco antes, ya estudiamos que lavó los pies de los discípulos. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ninguém tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces el Padre se los está encargando. Cuando él le dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Ven un Padre. minuto. Ujú. Entonces él es el ejemplo perfecto y los encomienda. Él se encomienda en su espíritu, alma, en la cruz en el Padre, y también se encomienda ahí, les encomienda, Padre, te los encomiendo, sálvalos, guárdalos, y que ninguno se pierda, y sigue intercediendo, resucitó victorioso y está ahorita intercediendo por hermano Iván, hermana Elda, hermana Paula, hermana Diana, hermano Micael, hermano Lili, nuestras familias, los que nosotros, nuestros seres queridos, amados, los que nosotros amamos, ¿eh? Muito bem, já voltamos do intervalo e vamos para o versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Isso também é muito belo porque o Senhor Jesus mostra como ele teve cuidado dos discípulos, mesmo na perseguição que estavam a sofrer, e todas as vezes que tentaram matar a Jesus, apedrejar ele, e não só eles, os discípulos que acompanhavam sempre ele. E como o Senhor Jesus, apesar disso, sempre os cuidou, os protegeu, não é? E também faz isso conosco agora, por isso ele está a suplicar. E isso é muito bonito, porque ainda diz, e nenhum deles se perdeu. Ou seja, ele cuidou todos mesmo, não é? Senão o filho da perdição. Lá já sabemos de Judas, inclusive aqui faz referência a João 6, onde menciona isso. Já o apóstolo João, ele já comentou quase desde o princípio da carta, não é? Da carta do Evangelho, o que ia acontecer de Judas, e várias vezes especificou, o qual é bom, porque sabemos que teve mais um Judas, também teve mais do que um Tiago. Há quem diz que houve 3 Tiagos, e houve vários Simão, e por isso é bem importante ser específico. E aqui, pronto. Muito bem, vamos continuar. Vamos nos distribuir o último bloco de versículos, porque por mais que dá vontade, vai ser para a semana que 1 ou 2 semanas, né? As que forem necessárias para terminar o capítulo. Lembremos, como disse aqui a irmã Rebeca, aqui não é tão específico nessa transição, mas esta oração já no Getsemane, já quando se retiraram para o Getsemane. No princípio do versículo e no fim do anterior, comenta isto, do versículo do capítulo, comenta isto, só que nos outros evangelhos é um pouco mais específico, mas esta é a oração no Getsemane. Muito bem. O versículo 13 vai ser a irmã Paula, o 14 a Elda,
o 15 a irmã Rebeca e eu o 16. E depois disso já concluímos por hoje. Vamos ler. 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os ouviu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. ¿Ya? Ujú. 15. 15. Ahí está. No, no. ¿Ahí cómo se pronuncia, Iván? Pecho, perdón. Peso, Peso. peso, No pecho que peso. os tires, sí, no pecho que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amén, aleluya. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Oh, eu gosto muito deste, mas já vai ser para a semana. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pronto, vamos, perguntas e comentários. 13. Aqui ele está a falar da alegria, não é? Aquela alegria que todos nós procuramos, uma alegria que não acaba independentemente daquilo que possa acontecer, ter esta alegria completa, não é? Porque o mundo quer oferecer uma alegria. Uma alegria que é falsa, não é? Uma alegria que as pessoas muitas vezes pensam ter quando têm um bom carro, uma boa casa, dinheiro, mas aqui esta alegria que Jesus está a falar é aquela alegria que nos preenche, é uma alegria, é um dos frutos do Espírito Santo, não é? A alegria. E Ele quer que nós tenhamos essa alegria que ele também tem. Pronto, é isso que eu entendo aqui. Muito bem. Vamos ver, porque eu quero ver que palavras está escrito em completa, em esta frase, completa em si mesmos, porque nós já temos visto coisas parecidas em outros versículos. Vamos lá. Versículo 13, e falo isto no mundo para que tenham em mim, ou, Está muy chiquita la letra. Perdón, ah, perdón, perdón. pronto, Oh, para que obrigada, tenham obrigada. meu gozo, eh, meu gozo que harán, que já tínhamos estudado este, hará, que é gozo, tenham alegria e gozo, não é? Que hará, que gozo, alegria, o deleite, o mas é isso. Uhum. Cumprido, aqui como está, completa, cumprido, completa, ok. Mas este é o verbo, ple, ple, plepleromenen, Órale, plepleromenen, que otra vez. plepleromenen, este, plepleromenen, De que, predominen. Ahora. e vamos ver a etimologia, que eu queria ver. A que está se referir mais quando diz que o gozo dele, do Senhor Jesus, a alegria do Senhor Jesus, esteja completo ou cumprido em si próprios. Bom, vamos ver tudo o que diz. Oh, Eh, mucho. completo, cheio, fazer completar, a completar, cumprir, cheios, deixa eu ver, acabado, atestado, hum, enchido, hum, perfeito. Olha, perfeito eu gostei muito. Suprido, né? Bom, vamos ver a etimologia, que vem de pleroo, que que são duas palavras. Eu já estava a ver que eram duas palavras porque era meio difícil de ler. Que vem de pleres, que é estar cheio, e o plethó, que é propriamente encher totalmente, segundo a capacidade individual. O que quer dizer a medida que seja apropriada.
Ou seja, é muito parecido com Hikaná, que já tínhamos visto em outros versículos, que é completo, cheio, íntegro, eh, satisfeito, por exemplo. Bom, esse seria Hikaná, não é? Mas este já vimos que também tem outras muitas palavras, como perfeito, não é? O que comentava a irmã Paula, não é? Não é uma alegria que te dura um momento, sino uma alegria perfeita, que não te faz mal, não é? Porque também uma pessoa estar plenamente, extremamente com alegria todo o tempo, acho que o corpo não suportaria tanto. Ou seja, tem momentos que estamos tristes, não é? Mas esta alegria do Senhor Jesus, que é perfeita, que enche tudo, que a completa tudo, eh, que suple tudo, não é? Não nos faz mal e podemos ter um momento de tristeza, talvez, ou algum momento difícil, mas logo a seguir, outra vez estamos alegres, outra vez estamos com gozo de maneira plena, não é? E já tinha dito o apóstolo João e também o Paulo que se estamos, se o Senhor Jesus está conosco e o Espírito Santo também, não é? Porque são um. E se nós temos o que comer e o que vestir, escreveu o apóstolo Paulo, já nada nos falta. Estamos plenos, satisfeitos, cheios, não é? Aqui o Senhor Jesus não está falando nem sequer disso, mas está a dizer que Ele nos dá esta alegria, este gozo, esta plenitude, não é? Eh, e muito bem. E para quê? Para que esta alegria nos dê a satisfação plena em si mesmos. Vamos ver como está escrito isto de em si mesmos. Eh, em auto, em auto, ou seja, em si próprios, exatamente. Ou seja, que não precisamos mais nada, ou seja, inclusive aqui o que fala o Senhor Jesus é um pouco mais, digamos, superior ao que escreveu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um pouco mais específico em dizer, se Deus te dá o vestir e o comer, já estás pleno, já não precisas de nada. E não porque alguém te obrigue, porque já com a alegria que te dá Deus e com o alimento e o vestido, já é tudo, não é? Já não precisas. Ou seja, se tens, está bem, mas se não tens, também não te tirou nada, não é? Já estás bom. Mas aqui o Senhor Jesus é ainda superior, aqui está a dizer, porque ele tem essa autoridade, né? Se tu tens a minha alegria perfeita, plena, que te enche tudo, eh, já com isso em ti, por si, não precisas mais nada. Se tu já tens isso em ti, não precisas mais nada. Aí o Senhor Jesus já nem está a falar de comida, nem vestida, nada disso. Já estás. É isso. E nota-se porque nenhum dos apóstolos morreu com grandes propriedades, nem heranças, né? Não. O único que não morreu de forma violenta foi João, mas morreu isolado, ¿no? Na ilha de Patmos. Sí, sí, es cierto. E Paulo que escreveu, eu só tenho a minha capa e as escrituras, e os restantes, não, nenhum deles está registro que tinha possessões, não? Eles só tinham a palavra de Deus no máximo, que já era um tesouro, porque nessa época era muito caro um livro, né? Já era um tesouro ter a palavra de Deus. E a roupa, não é? Mas também quando foram crucificados, também não é que tivessem muita roupa, então nota-se que é verdade o que diz aqui o Senhor Jesus. Se tens a minha alegria perfeita, que enche tudo e que é plena, e já com isso já estás feliz, já está tudo. Não precisa, aqui fala em si mesmos, não precisas mais nada. É isso, o qual é algo para refletir. Não quer dizer que todos temos de ser pobres, não está a dizer isso, só que se chegamos a perder tudo, não é uma grande tragédia, porque
não precisamos das coisas para ser felizes. Só precisamos do Senhor Jesus para ser felizes, só isso. O qual é duro pensar, mas é o que está escrito, né? Enfim, continuamos. 14. Ah, que o Senhor Jesus. É interessante como ele fala do tempo de um jeito assim, que para nós até não faz sentido, né? No passado, mas é algo para nós é o nosso presente, mas para ele era o futuro, porque diz que ele já deu a palavra e que o mundo os odiou, porque não são do mundo, que é o que nos acontece agora, mas ele fala de ele próprio, o que aconteceu com ele, mas quando eu falo isso ainda não acontecia. Então, eh, pronto, o Senhor Jesus, que Deus que tem conhecimento de todo, ele sabia, né, que a palavra não ia ser rejeitada e que ia dar problemas, perseguições, sofrimento, mas por isso ele fala muitas promessas para nós não ficar eh, espantados do que vai vir ou do que não vai acontecer, porque já aconteceu e poderia acontecer novamente, mas se nós que não somos nada, não, ao contrário. Se Jesus, sendo Deus, sofreu muito, nós que não somos nada, então também não podemos esperar ser um, reconhecidos y que todo el mundo vai logo a falar, ah, sí, es verdade, e vou logo fazer o certo, e vão nos tratar com muita amabilidade, e vão ser muito simpáticos conosco. Os profetas sofreram muito, os discípulos foram todos eh, mortos por pregar a palavra de Deus, e o Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, também foi para a morte, então nós devemos estar, devemos ser cientes de que pode acontecer conosco, mas não estar tristes ou assustados com medo. Pelo contrário, saber que Deus vai estar conosco, que está conosco e que vai estar conosco. Muito bem. Aqui o importante que também falou a Elda foi que, exato, se o próprio Senhor Jesus, como falou a irmã Rebeca, que o Senhor Jesus estava a orar em presente, em passado e em futuro, ou seja, porque Deus é dentro e fora do tempo. E então, se o Senhor Jesus já sabia que em poucas horas ia estar pendurado na cruz e tudo o que ia acontecer, mesmo assim ele está a falar da alegria completa, plena, não é? E por isso mesmo aqui a Elda fala, não é? Não devemos ter medo à morte, porque, ao contrário, se soubéssemos que já amanhã vamos morrer, por exemplo, com o Senhor Jesus, tipo, amanhã às 6 da manhã vamos morrer, deveríamos estar felizes, como o Senhor Jesus fala aqui em cima. Olha, eu já estou contigo, porque ele já sabia, né? Então, eu já estou contigo, então eu estou sendo pena pelos que vão ficar aqui, porque estar contigo em um lugar melhor. Os que estão aqui, eles são cuidados, porque hoje ainda vão ter que aguentar este lugar, mas pronto, eu oro por eles. Aliás, se soubéssemos que amanhã, às 6 da manhã, vamos para a glória, seria bom, primeiro, ficar a contas com Deus, né? Esperemos que todos estejam a contas com Deus, né? E segundo, se já estamos a contas com Deus, até aproveitar como o Senhor Jesus começou a orar pela minha família, dizer, oh Senhor, eu peço-te pelos teus, né? Pelos meus irmãos que vão ficar aqui, e olha, guarda eles, porque eles ainda têm que suportar mais, e obrigado, porque assim, tipo, o Senhor Jesus está a fazer agora, ou aqui neste capítulo, nós também temos de seguir esse exemplo. Exato, se chega um médico e nos fala, tem 24 horas de vida. Pronto, falar, pronto, glória a Deus, eu já vou falar para o pai, olha, eu já estou contigo.
Ainda não chegou a hora 24, mas já estou contigo. E começar a orar pelos nossos, não é? Isso seria uma maneira de aproveitar o tempo, como está a fazer aqui o Senhor Jesus. Eu quero ver mais uma coisa deste versículo, que, bom, não só deste, vou ter de rever alguns, que é quando diz, deu-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua palavra, no 14. Vou ver assim rápido quantos versículos diz isso. Bom, fala a escritura. Ah, eu lembro que em cima, logo no princípio, falava disso, da palavra. Hum, hum, aqui está. No 8 que está no plural, e no 6. No 6, no 8. 6, 8 e 14. Vou ver rápido se é a mesma palavra que está escrita, porque às vezes estou curioso. Às vezes aparecem outras coisas interessantes. Vamos ver. 6. Desculpem que não se vê muito, eu porque vou ver, eh, eh, vou rever rápido, né? Isso é um bocadinho de tempo. Hum, Aqui está. Palavra, logos. No 8, remata. ¿Ven? Aqui já não é logos, é remata. E vou falar qual é a diferença. E, e no 14. Igual de tocar, eu dei a eles logos, outra vez. Então, em alguns versículos aparece logos, em outros remata. E vamos ver na etimologia rapidamente a diferença, que nós já estudamos as duas coisas para que esclarecer. Isso já foi visto em outros versículos, só que para relembrar. Primeiro, logos, que é a que aparece duas vezes, que já temos discutido muito sobre logos, que é uma palavra bem complexa. Aliás, este evangelho começa com isso, no versículo 1, logo no capítulo 1. Logos, dizer, concluir, legó, né? A palavra, a expressão de uma ideia, de um ditado, de algo que foi dito. Logos também quer dizer, se aplica principalmente a Cristo, como o verbo, não é? João 1:1. A palavra eternamente persistente que expressa os pensamentos do Pai através do Espírito. Também, se queremos ver mais sinônimos para esclarecer. Isto é, palavra, logos quer dizer palavra, palavras, verbo, a encarnação de uma ideia, uma declaração, um discurso. Palavras, verbo, conta, ditado, razão, fama, causa, contas e ditos, não é? Coisas, dizer, direito, discurso, falar, língua, parecer, conversa, pregar, reputação, sentença, sermão, tratado. Sim, logos é uma dessas palavras que significa muitas coisas. Mas eu gosto muito. Encarnação de uma ideia. A palavra eternamente persistente que expressa os pensamentos do Pai através do Espírito. Agora vamos ver o significado de rema, que é outra palavra que aparece no versículo 8. Se mal, esse rema. Ah, isso eu uso muito. Sim, até tem uma denominação chamada rema, um rema. Rema, sí, hay rema. E O aqui sea, é a también palavra, significa palabra. sim, mas não é logos, olha, é outra coisa. Também pode significar palavra Sí. e Ujú. uma coisa, mas vem que não, não tem tantas profundidade como logos. Sí, Mas sí. vamos ver. Rema, falar.
Lá está é algo mais específico, falar. Ar. Rema é uma palavra falada, o que quer dizer a voz vivente, ou seja, a voz audível, né? A voz, né? O momento, a ação de falar, isso, né? Rema, palavra falada. Outra vez, se utiliza comumente no Novo Testamento e na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, né? Para referir-se ao facto do Senhor, ao falar a palavra dele, de forma dinâmica e vivente, num crente para gerar nele a fé, que fé é pistis, né? Que é a persuasão que ele, está a falar de Deus, forja dentro de alguém, dentro de um próprio, né? Ou dentro dele. Conclusão, ou seja, rema é a palavra falada, a palavra em ação. Agora, logos é a encarnação de uma ideia ou como era a persistência eterna de Deus. Eh, ya esqueci, vamos ver otra vez. Es que Aquí era otra uma, vez, era uma por favor, discussão assim bem bonita, pero ya sí, te por esqueci. favor, sí, la repetición, porque sí está muy profundo, o sea, sí es lo mismo, pero no, es otro significado, otra acepción, otra variante, otra aplicación. Sim, Muy interesante. peraí, errei, era no versículo 6 logos e no 8 é que é rema. Isso, logos. Aqui está, logos. Além de que aqui logos tem mais sinônimos, são coisas diferentes. Logos é a palavra, a expressão de uma ideia, ela está expressando uma ideia, a encarnação de uma ideia. Depois, se aplica principalmente a Cristo, a palavra eternamente persistente que expressa os pensamentos do Pai através do Espírito. Claro que depois foi encarnado, por isso é a encarnação de uma palavra. É a encarnação de Deus, né? É o Deus encarnado. Então, essa é a diferença. E no versículo, todo isto porque o Senhor Jesus diz que, em um versículo, diz que Ele nos deu, Ele, a que rema é quando Deus fala a palavra dele, né? E semeia dentro de nós essa palavra. Isso é rema, não é? E logos, pronto, é o Senhor Jesus, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento profundíssimo. Ou seja, logos é como tal Deus, e rema é essa ação de semear dentro de nós a palavra dele. São coisas bem interessantes. E, pelo tanto, finalmente, aqui diz, não é? Que ele nos deu a palavra dele, não é? Diz aqui. Deu-lhes a tua palavra, o Logos, ou seja, ele nos deu, é algo bem curioso, não é? Ele nos deu ele próprio, ou seja, nos deu o conhecimento dele e mora em nós, e nos deu o Espírito Santo, que mora em nós também. E por isso o mundo os odiou, não é? Odiou. Ou seja, de certa maneira, o mundo não suporta esta verdade absoluta, porque o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o Logos também, a palavra. Então, o que é o que não suporta o mundo? A verdade. Então, o Senhor Jesus nos deu a verdade, que é Ele mesmo também. E por isso o mundo não nos odeia, não é? Porque o mundo
como muitas vezes falado na televisão, nos filmes, nas séries, nas notícias, os governos utilizam a verdade como convém no momento que eles querem e não gostam da verdade pura e direta, porque, claro, muitas vezes confronta quando algo está errado, quando algo está mal. E, claro, na própria Bíblia diz isso, não é? Paulo escreve que a luz não é? Mostra os erros, mostra os pecados, mostra tudo o que está mal. E, claro, os que não querem que o mundo, que os outros saibam destas coisas, é por isso que odeiam a verdade e a luz. Mas, enfim. Ujú. Y ya teníamos estudado isso en otras cartas, mas pronto. Por aquí vamos a ficar también porque estas cosas son bien complexas y ya también así fica a cabeça así de tanta coisa. Para a semana, No, sí. Muito, muito. Glória a Deus, para pero a ahí semana estamos. vamos a partir do 15 e eu vou ficar bem animado, bem feliz de que pratiquemos este na leitura, na Sí, em grego mesmo, vamos ler este em grego, porque eu gosto muito deste. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá está o que verdade. estamos a falar. Mas por aqui ficamos e já nos vemos para a semana. Aleluya, gloria a Nuestra Señora.